Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos começar nesta manhã mais um devocional, olhando agora para o Salmo de número 122. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse também é um cântico chamado de cântico de peregrinação ou cântico de romagem que os judeus cantavam, os israelitas, na verdade, cantavam quando estavam indo para Jerusalém. Todas as tribos, apesar de terem muitas diferenças em muitos aspectos, apesar de, no começo, muitas tribos nem mesmo permitirem o casamento entre pessoas de tribos diferentes, elas tinham algumas divisões profundas, algumas mágoas profundas, mas todos eles se reuniam sempre para ir a Jerusalém, ao templo do Senhor, para cultuarem a Deus. E era fato comum entre todas as tribos a oração pela cidade do rei, por Jerusalém, onde estava não apenas o tabernáculo, mas aonde estava também o trono de Davi, o grande rei escolhido por Deus. Davi sempre foi considerado o maior rei de Israel e o rei mais poderoso, e de onde depois viria o grande Messias, o Salvador de Israel. Portanto, esse salmo revela o amor dos judeus, dos israelitas, pela casa do Senhor e por Jerusalém, por entenderem que Jerusalém era a cidade do grande Deus, a cidade que Deus escolheu para ser luz para as nações. Qual é a aplicação deste salmo para nós? Nós sabemos que na nova aliança, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Nós entendemos isso. Nós sabemos que nosso local de reunião, às vezes nós chamamos de casa de Deus, no sentido de que é o local onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. Contudo, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, não tem um local sagrado, todos os locais são sagrados, e aonde o povo de Deus se reúne é um local sagrado. Nessa pandemia, nós fomos impedidos durante alguns meses de cultuarmos a Deus presencialmente. E isso nos levou a um entendimento de que o culto doméstico, que o culto em família, é muito importante. Nunca deveríamos ter abandonado, porque de fato em nossa casa nós podemos cultuar a Deus. Contudo, com o passar dessa pandemia, nós voltamos a cultuar na igreja com algumas restrições. Mas mesmo assim, nós percebemos que há uma baixa frequência de muitos irmãos ao culto presencial. Isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro motivo é que há um receio ainda. Nós estamos no meio de uma pandemia, ela não passou. Então há um receio e uma preservação da parte de muitas pessoas de não estarem no culto para preservarem as suas famílias. Às vezes alguns têm pessoas com comorbidade em casa. Contudo, há também aqueles que no meio desse processo de fechamento da igreja, de ficar em casa, muitos se esfriaram na fé. Muitos perderam a noção de como é importante, como é maravilhoso estarmos juntos em adoração, juntos com os irmãos. Para isso, nós encontramos uma alternativa que são os estudos bíblicos virtuais, as salas virtuais, mas mesmo assim muitas pessoas não participam. E alguns eu entendo porque talvez não gostam de tecnologia, mas mesmo assim é possível perceber que há pessoas que vão se esfriando na fé. Esse não é um fenômeno apenas
da Igreja Presbiteriana do Jardim América. Isso é um fenômeno que acontece em todas as igrejas. Pessoas, nesse período de pandemia, foram perdendo o prazer na leitura bíblica, o prazer na oração, o prazer de estar na igreja. Ora, quando eu digo isso, eu não estou apenas me referindo a pessoas em particular, porque de fato não há nem mesmo a certeza de quem são essas pessoas. Apenas uma impressão geral que acontece conosco, acontece em outras igrejas também. Talvez você que esteja assistindo esse devocional esteja nessa condição, com o coração assim apertado, mas longe da oração, longe da leitura bíblica, longe da vontade de ir para a igreja. Eu gostaria nesta manhã de animar você, de te convidar a buscar a Deus e dizer a Deus: Deus, renova no meu coração o prazer de estar adorando ao Senhor em comunidade, o prazer de estar adorando ao Senhor no privado, reunindo a minha família, buscando ao Senhor com a minha família, entendendo que o local de culto não é apenas a igreja, mas o local de culto é a minha casa também. Talvez você não possa ir à igreja, talvez você precise tomar precauções e não possa ir ao templo para poder adorar com os irmãos. Mas você pode fazer isso na sua casa, com a sua família. Você pode reunir a sua família no Google Meet e assistir os estudos, a participar. Você pode fazer alguma coisa. Talvez você não goste de internet, de usar Google Meet. Fique à vontade, mas você precisa fazer um culto doméstico. Você precisa fazer culto na sua casa. No seu coração precisa ter a alegria que aqui neste salmo o salmista expressa, que é a alegria de adorar a Deus, a alegria de exaltar a Deus, a alegria de estar na presença do Senhor. E todos nós precisamos disso. Nós não estamos contando pessoas, pelo contrário, nós estamos olhando para a ideia de que Deus quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, talvez do seu lado também haja irmãos que estão nessa condição. Anime eles. Traga palavras de edificação, traga palavras de ânimos, dizendo: irmão, se você não pode ir à igreja, faça cultos domésticos, participe dos cultos online, participe das programações da igreja, porque isso é aquela recomendação também da carta de Hebreus: não deixem de congregar, ou seja, não deixem de estarem juntos, não deixe de participar do culto, não deixe de participar da comunhão dos santos. Nesse momento, muitas vezes ela não pode ser presencial, mas mesmo assim ela pode ser online, mesmo assim ela pode ser na sua casa, você e sua família. Deus abençoe você, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.